Boa noite a todos. Dando continuidade ao estudo que é feito nas segundas-feiras, o estudo do Evangelho, hoje vamos refletir em torno do capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, no item 3, Justiça das aflições. Vamos fazer a nossa oração inicial, rogando ao Mestre Jesus que nos ilumine nessa noite de hoje, para que os seus ensinamentos possam chegar até nós e nos trazer reflexões que nos ajude a evoluir, que nos ajude a nossa reforma íntima, que nos ajude a andar e buscar a paz em nossa mente, em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Bem-aventurados aflitos, disse Jesus, lá na montanha, quando falou para aquela multidão, o famoso Sermão da Montanha. Bem-aventurado significa felizes. Felizes os aflitos, disse Jesus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus fala bem-aventurados que choram, porque serão consolados, vemos aí que o verbo nos mostra uma ação futura. As promessas de Jesus para uma realização no momento futuro. E esse momento futuro depende muito da nossa credulidade, do nosso acreditar num porvir, numa vida futura. Então, essas realizações, claramente, Jesus está prometendo a sua consolação para um momento futuro. Diante das experiências, das aflições que o homem passa na terra, ele promete as promessas futuras de consolação. E mesmo acreditando numa vida futura, mesmo acreditando num porvir, muitos ainda não entendem a utilidade do sofrer para ser feliz. Acham que o sofrimento é mérito. Quem sofre está ganhando mérito. Mas se quem sofre está ganhando mérito, então por que uns sofrem mais do que outros? Porque então uns têm direito a receber méritos maior do que o outro? Então por que é que uns vivem na miséria e outros vivem na opulência? Porque para uns tudo dá certo e para outros, para conquistar alguma coisa, é a maior dificuldade. Essas anomalias, essas diferenças visíveis, extremas e grandes, só vamos poder entender isso tomando como base as reencarnações. Tomando como base que hoje nós somos produtos de várias vivências. E essas diferenças, essas anomalias, quando
a gente não tem esse conhecimento ou essa credibilidade nas vivências pela qual já passamos, questionamos a justiça de Deus. Porque as filosofias nos mostram e nos levam a entender com humildade até e a aceitar com resignação, como consolação e paciência, mas não explica essas diferenças de um sofrer mais que o outro, de uma pessoa boa sofrer, como diz no popular, penar, e uma pessoa maldosa progredir. Então, as explicações que a maioria das filosofias nos dá, o que ela traz é uma consolação, é uma paciência, mas não esclarece essas diferenças e que leva até a questionar a justiça de Deus diante dessa desigualdade. Mas, se para a gente admitir a existência de Deus, a gente tem que admitir as suas perfeições. Porque Deus, Ele é infinita bondade, infinita justiça e todo-poderoso. Sem admitir essas máximas, sem admitir as perfeições de Deus, não estamos admitindo Deus. E quando admitimos as suas perfeições, admitimos também que Deus, ele não tem favoritismo, que ele trata todos de maneira igual. Todos são filhos de Deus. Todos são tratados com amor. Aí vemos que se Deus é todo justiça, se Deus é justiça, então a causa desses sofrimentos, dessas diferenças, a causa pelo qual cada um passa, então é uma causa justa. E não podemos colocar a responsabilidade em Deus, visto que nós sabemos que nós temos a nossa liberdade de fazer as nossas escolhas. Então, considerando Deus como justo e as causas dos sofrimentos, então, sendo justas, são causas justas, Deus nos deu esse entendimento dessas causas através dos ensinamentos de Jesus. Deus nos deu a compreensão, o entendimento desses sofrimentos através dos ensinamentos de Jesus. E hoje, o homem com a maior maturidade mental, com a maior compreensão, chegou até nós a compreensão total da onde vem esses sofrimentos, as causas desse sofrimento, que nos é mostrado através do Espiritismo, através da voz dos Espíritos. Fica claro para nós o entendimento das causas das aflições, da justiça das aflições, pela qual o homem tira de si a responsabilidade e coloca em Deus, coloca no outro ou coloca no Espírito. Então vamos entender que o sofrimento, ele é gerado devido à transgressão das leis de Deus. Toda vez que infringimos uma lei divina, estamos gerando para nós motivos de sofrimento. Porque tudo é paz, tudo é luz, tudo é amor. Essa é uma lei divina de Deus. Tudo é para conviver
harmoniosamente. E quando transgredimos a harmonia conosco e com o outro, temos que reparar essa transgressão. E essa reparação é que vem a ser o sofrimento, pelo qual o ser passa como um chamamento para mostrar-lhe que algo está errado, que houve algo errado. É um chamamento que o ser passa para condicioná-lo a sair daquela zona que ele está e que passe a fazer reflexões necessárias à sua transformação, necessitando fazer reflexões necessárias das suas imperfeições. Porque se estamos num planeta de provas e expiações, é porque temos muita coisa para ser trabalhado. Então, o reconhecimento das nossas imperfeições é necessário para a gente entender a justiça das aflições. Porque se eu não entendo que eu tenho imperfeições, que eu tenho muita coisa para trabalhar em mim, e essa muita coisa, ela tem aquela base dos 3 maus da humanidade, que é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Então, se eu não reconheço em mim as imperfeições, se eu não reconheço em mim as atitudes que eu tenho, que ainda carrego o orgulho, que ainda carrego a vaidade, que ainda carrego o egoísmo, as críticas abusivas com o outro, a vaidade excessiva que extrapola o querer estar bem e o bem-estar, o orgulho que me coloca a querer saber demais, a querer saber ser o melhor. Então, se eu não admito o que eu tenho, e se eu não admito procurar perceber as minhas atitudes que ainda levam orgulho, vaidade e egoísmo, eu não admito que eu tenho imperfeições, coisas a serem corrigidas, emoções, atitudes, pensamentos a ser corrigidos. Então eu não vou entender a justiça das aflições. Eu não vou entender a questão do sofrer para ser feliz, do expurgar, do lapidar. Porque o processo de sofrimento, ele é um processo educativo. Nós fomos criados para sermos felizes. Nós não fomos criados para ser seres sofredores. Esse sofrimento é em virtude das nossas transgressões, das nossas imperfeições, das práticas que transgredimos perante a lei de Deus. E perante essa lei, nós temos que nos corrigir, porque transgredimos, ficou marcado, carregamos aquilo. E o sofrimento vem como um processo educativo para levar à reflexão. E além da reflexão, nesses momentos, mais que tudo, leva a uma comunhão íntima com Deus. Porque passar pelo sofrimento e você não aceitar, ficar resmungando, você só causa mais sofrimento para você. Não aceitando. É como aquele aluno que está lá no colégio, vai por ir, mas quando diante das provas, ele não aceita, não quer fazer prova, quer ficar brincando. Aí, quando você não aceita o sofrimento,
aquela criança birrenta que bate o pé e não aceita e não concorda, a carga aumenta. Mas quando, diante do sofrimento, procura-se o processo educativo, em vez de fazer a pergunta, por quê? Se faz a pergunta, para quê? Esse algo quer mostrar o quê? Para quê? Em si quer mostrar, e não por quê. Afinal de contas, sabemos que o porquê está como resultado das nossas atitudes. Por isso que se passa por aquele sofrimento, a tristeza, a mágoa, problemas de relacionamentos. Então, é o para quê, é tirar o processo educativo, é tirar a lição que aquilo ali está mostrando. Para que aconteceu isso? O que é que aquilo quer mostrar? Ora, vimos que Deus é justo. Deus é toda justiça, toda bondade. Deus nos dá a liberdade, o livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas. E no sofrimento também fazemos as escolhas de você aceitar o que está acontecendo, buscar a Deus, buscar forças, buscar a oração incessantemente, a comunhão com Ele, ou resmungar que não vai mudar nada. Você vai causar para si uma energia negativa que vai lhe desequilibrar mais ainda, lhe trazer mais aflição ainda e não vai trazer resolução para o processo pelo qual passa. Então, o aceitar esse processo do sofrimento, aceitar o que ele quer mostrar, mostra a resignação do ser, a tentativa do ser em buscar o seu melhor aproveitamento educativo que a vida está lhe mostrando. Porque a revolta, ela não vai tirar o sofrimento, vai lhe trazer mais desequilíbrio. E à medida que buscamos em Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que disse, eu sou o caminho, ninguém chega ao Pai senão por mim. À medida que diante das aflições da vida, busquemos a Jesus, busquemos a coragem, a esperança, a força e a fé. Porque nós não somos autônomos nem independentes. Somos uns seres ainda engateando, buscando nos corrigir. E precisamos muito do nosso Mestre Jesus. Quando disse Jesus, vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Será que nos momentos aflitivos que passamos, será que buscamos realmente Jesus? Uns buscam e outros remungam. Mas vimos que Jesus se dispõe a estar conosco, se dispõe a nos dar vigor, a nos dar força para enfrentarmos os desafios, as vicissitudes que a vida nos coloca, as vicissitudes que aparecem, que tem as causas e as causas estão em nós. Pode ser de vida passada, pode ser dessa vida, mas sendo de um ou de outro, foi gerado por mim, foi gerado por uma prática minha, por uma conduta minha, ou sendo da outra vida ou sendo nessa vida. E o que eu tenho que aproveitar é a oportunidade que a vida me dá de eu fazer a minha reforma
íntima. A doutrina nos ensina a necessidade de fazermos a nossa reforma íntima, o nosso burilamento. Lá no Livro dos Espíritos tem a pergunta 919. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então eu só vou poder me melhorar, eu só vou poder enxergar as minhas imperfeições, eu só vou poder me entender se eu começar a ter um olhar voltado para mim, a mim observar. Inclusive, o subitem 919A pergunta: mas existe a dificuldade em conhecer a si próprio? Qual o meio de chegar a si, de conhecer a si próprio? Aí Santo Agostinho responde o que ele fazia quando chegava a noite, que ele colocava a cabeça lá no travesseiro. Ele ia revisar a sua conduta durante o dia, as suas práticas durante o dia, a sua conduta em relação ao outro. E esse analisar mostrava a ele o que ele precisava melhorar em si, porque é nos analisando que a gente vai percebendo o que a gente precisa melhorar em nós. Então a gente vê que essas desigualdades, de um na opulência, de outro na pobreza, de para um tudo é mais fácil, para outros tudo é mais difícil, vemos que tudo tem uma explicação. Quando entendemos que hoje nós somos produto de várias vivências, de várias vidas, de várias práticas. Chegamos aqui ainda com orgulho, com egoísmo e com vaidade. Então, por aí podemos entender várias práticas que já fizemos. Então, são produtos. Então, são essas ações que fizemos que leva a um ser pobre ter que passar por essa experiência. O outro ter que passar pela experiência da opulência. Para uns ser mais fácil e para outros mais difícil. Então essas distorções, essas diferenças, essas anomalias está explicada na vivência pessoal, na experiência pessoal de cada um. E não nos remete a ficar nos apegando ao que foi, ao que passou, ao que vivenciamos. Porque o que importa é o agora. Porque ou foi antes ou foi agora, foi causado por si. E se foi causado por si, o que importa é a necessidade do conhece-te a ti mesmo, do autoconhecimento, para podermos fazer a nossa melhora íntima, para podermos fazer a nossa reforma íntima. E entendendo que tudo é gerado por si, pela imprevidência e pela transgressão das leis de Deus. No Evangelho, nesse capítulo 5, encontramos uma frase que diz que quando sofrer diante do sofrimento, lembre-se sempre que foi de acordo com o erro seu. E volte-se e diga: Senhor, perdoai-me porque pequei. É o reconhecimento do erro cometido. Está lá no Evangelho, no capítulo 5. E é esse reconhecimento do erro cometido que nos faz entender a justiça das aflições. Porque para uns muito, para outros pouco. A compreensão. E mais importante ainda é aproveitarmos a nossa vida presente.
O momento é hoje, o momento é agora. O momento não é daqui a alguns anos. É aproveitarmos hoje, agora, para fazer as nossas reflexões. O que é que eu preciso melhorar em mim? O que eu ainda tenho necessidade de me esforçar para vencer? Muitas vezes a gente coloca no outro as desculpas. É um mecanismo de fuga para a gente não enxergar em nós as nossas imperfeições, para não enxergar o orgulho. E esse orgulho, ele impede de enxergarmos as nossas imperfeições, os nossos defeitos, as questões que ainda necessitamos trabalhar em nós. O orgulho impede. Então, se eu não perceber que eu tenho orgulho e se eu não perceber os momentos que o orgulho aflora em mim, eu não vou me abrir, não vou ser receptiva para essa autoobservação, para esse conhece-te a ti mesmo. Aí vai se viver a vida como se fosse num parque de diversões. Sendo que a nossa missão no mundo é o quê? É evoluir. Estamos aqui para nos melhorarmos. É uma transformação de 360 graus em uma encarnação? Não. É só a gente analisar que a gente ainda chegou aqui, já chegou aqui ainda, trazendo ainda orgulho, egoísmo e vaidade. Então, a cada vivência, temos que nos esforçar com plantações boas, plantando sementes boas, semente de condicionamento, de esforço próprio, para querer vencer essas imperfeições. Querer vencer o arrastamento do mal. Não se deixar levar, não se deixar conduzir, não se deixar dominar. E é nesse vencer esse arrastamento, é nesse vencer as nossas imperfeições que nós vamos fazendo semeaduras boas para a vida futura, como nos promete Jesus, consolação para a vida futura. E essa consolação para a vida futura depende também da minha semeadura no momento presente. Não é quando chegar daqui a 10, 20 anos você dizer assim, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter agido assim. Não, o momento é agora. Deus nos dá as oportunidades sempre, de nós sempre nos reformularmos, de nós sempre nos renovarmos. Ele nos dá a nossa oportunidade e a escolha. Então o momento é agora, o momento é hoje, das nossas reflexões, de buscar o nosso burilamento e nos melhorarmos sempre, de entendermos que as diferenças entre um e outro, entre o rico e o pobre, um que sofre mais, um que sofre menos, está de acordo com as experiências que cada um passou. É produto das suas vidas, de todas as vivências que cada um teve. E com isso, com essa consciência, vamos buscar a nossa renovação, buscar o nosso autoconhecimento, usando como Santo Agostinho nos ensina, está no Livro dos Espíritos, questão 919. Buscar quando formos deitar, analisar como foi o nosso dia, como foi o meu agir e o que é que eu posso melhorar. Assim eu vou me observando a cada momento, a cada dia, e assim eu vou me renovando, vou progredindo, vou trabalhando as minhas imperfeições. Vou trabalhando o meu orgulho, a minha vaidade e o meu egoísmo. Porque precisamos, para nos enxergarmos, de humildade. A humildade que tanto falamos, ela primeiro acontece conosco.
nessa auto-observação para conosco. Porque se você não tiver humildade, você não consegue enxergar as suas imperfeições. E quando procuramos diminuir o volume do orgulho e aumentar o volume da humildade, conseguimos nos olhar. E assim buscamos sempre a cada dia progredir, trabalhar o que precisamos trabalhar em nós. Algumas vezes vamos errar de novo, mas com consciência de que aquilo precisa ser sempre melhorado, sempre superado. Então, a justiça das aflições, a explicação está no próprio homem, nas suas atitudes, porque hoje somos produtos do que fomos. E a responsabilidade está em nós, não está em Deus, não está no outro, no Espírito. Então, com essa responsabilidade, vamos buscar a cada dia nos tornar seres melhores e buscando sempre a Jesus, porque para vencermos, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então busquemos sempre a Jesus, buscamos nele a força necessária para vencer as nossas imperfeições. Andamos sempre com o Mestre a nos iluminar, a nos dar força para seguirmos, progredirmos e vencermos. No livro do Evangelho, vamos finalizar com oração. Quem tiver o Evangelho pode pegar. No final, ele tem a oração nas aflições da vida. Às vezes no Evangelho a gente não observa que no final ele tem várias orações para várias situações. Porque o caminho que nos é ensinado é orai e vigiai. A oração é a 27, a prece. Vamos junto, nessa noite de hoje, fazer a prece nas aflições da vida. Porque a reflexão é: qual é a sua aflição hoje? É de relacionamento? É de saúde? É financeira? Qual é a sua inquietação? Busque a Jesus, aquele que pode te trazer a paz e a força. Oremos, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço neste momento. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. E se for justo e útil aos executores de vossos desígnios, venham ajudar-me na realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me, e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. Nesse momento, cada um faz o seu pedido da aflição que quer vencer. Pois o Mestre Jesus aqui está presente. Ele disse: quando 2 ou mais estivermos reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E Jesus aqui está presente, está em nossos corações, na nossa mente, está ouvindo as nossas preces. Ele entende as nossas aflições. E Ele é o nosso Mestre a nos dar força para vencer essas aflições e vencer. Então, que o Mestre Jesus ilumine de paz, de amor e de luz a cada um de nós, nos ajudando a vencer, a melhorar e a progredir cada dia mais no caminho da nossa evolução, vencendo as aflições com esperança, com fé e com Jesus. Boa noite, meus irmãos, muita paz, uma ótima semana para todos, com a presença de Jesus iluminando e abençoando a cada um. Muita paz.
Música